a nossa saudação ao trio de ouro, pastor Antônio Francisco, evangelista Rosinha, diretor Andrei Salles, a nossa saudação também aos nossos companheiros ministeriais e a nossa saudação a todos os ouvintes e telespectadores da 87 FM de Araçariguama, a rádio que virou televisão, programa Teus Altares Metodista. Nós estamos no discipulado módulo A Luta da Carne contra o Espírito. E hoje parte 3, tá bom? Parte 3, até a parte 1 e 2, nós destacamos o versículo que encontra-se em Gálatas 5,16, que diz: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos, as concupiscências da carne. E hoje eu queria dizer para você o versículo que nós vamos pegar para esta parte 3 é Romanos 8, versículo 6. Porque a inclinação da carne, preste atenção, é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando você vê uma pessoa muito dada à oração, quando você vê uma pessoa muito dada a culto, à busca, à meditação, é porque essa pessoa está sendo uma pessoa espiritual. E então ela começa a se inclinar para as coisas espirituais. Quando você vê uma pessoa apática, anêmica espiritualmente falando, é que ela está se inclinando para as coisas da carne, para as concupiscências da carne, está se envolvendo nos deleites da carne e não pode agradar a Deus. E a carne, quando ela vê você forte espiritualmente, ela sempre fica procurando uma forma, fica fuçando, querendo achar uma brecha, uma fraqueza para minar o seu coração, para minar a sua vida com Deus. Olha, pessoas que outrora, antigamente, tinham uma vida com Deus, pessoas que outrora tinham uma vida totalmente dedicada ao Senhor, pessoas que tinham visões, pessoas que tinham revelações, pessoas que sentiam Deus e caíram e perderam a essência espiritual, porque eles se desconectaram com Deus. Porque a partir do momento que você deixa de ser espiritual e passa a ser carnal, você se desconecta do céu e então você não consegue se levantar e ter uma vida com Deus. Olha, você que participa conosco, você pode estar pensando com você mesmo, talvez eu me encontre assim, carnalmente falando. Então, hoje eu te digo, você pode decidir a partir de hoje, quem você vai alimentar, a carne ou o espírito. E hoje, neste momento, esse instante pode ser o ponto de partida para a volta para os braços do Pai. Pode ser a volta para os braços do Senhor. Alguns que estão ouvindo esta palavra sentem saudades da presença de Deus. Aquela presença que anos atrás sentia e não está sentindo mais. E eu quero dizer que está vindo renovo de Deus para a tua vida. Está vindo fortalecimento de Deus para a tua vida. Porque Deus é um Deus de relacionamento e Ele nos chama. Ele nos chama para sair desta carnalidade justamente para termos este momento e esta dimensão com Ele. A Bíblia, a poderosa palavra do Senhor, diz que Enoque andou com Deus. Andou com Deus e Deus o tomou para si. Deus está procurando pessoas, homens e mulheres que queiram andar com Ele, que queiram ter a presença dEle, que deseja estar com Ele, que deseja ter esta dimensão espiritual. Eu gosto muito e vou repetir. O salmista diz, e quando ele declara, creio que ele estava numa dimensão espiritual muito profunda, e ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que meus pés estejam na tua casa para sempre,
para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. E só pode declarar isto, só pode buscar isto quem vive nestas dimensões espirituais. Nós vemos no início Romanos 8, versículo 6, que diz: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqueles que se inclinam para as coisas da carne, eles caminham rumo à morte, mas aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, eles caminham rumo à vida e paz. São caminhos opostos, são destinos diferentes. E qual o caminho que você tem tomado? Qual o caminho que nós temos tomado? É tempo de decisão, é tempo de decidir voltar a orar. É tempo de nós decidirmos voltar a buscar a face de Deus. O tempo está passando muito depressa e às vezes nós deixamos a decisão mais importante para depois e o depois acaba se tornando nunca. No versículo 7 de Romanos 8 diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Todas as vezes, amado, atente bem a isso, que nós nos inclinamos aos desejos da carne, pode perceber que nós perdemos a amizade com Deus. E é por esta razão que o apóstolo Paulo ele diz que a inclinação da carne é inimizade com Deus. Nós perdemos literalmente a conexão com Deus. Olha, nós vamos deixando de orar gradativamente. Daqui a pouco, quando a gente percebe, nós não estamos orando mais. Nós não estamos mais sentindo aquela presença de Deus. Nós não estamos mais ouvindo a voz de Deus. E nós então nos pegamos fazendo parte de uma geração de crentes carnais, que não sentem mais a presença de Deus. Amados, quando o ser humano cai, há uma dificuldade muito grande para ele se levantar. Quando o ser humano cai espiritualmente, para se levantar é muito difícil. É por isso que você vê lá fora pessoas que outrora, dentro da igreja, firmes, e eles estão pensando hoje consigo mesmo: eu quero voltar, mas eu não consigo voltar. Eu quero buscar a Deus, mas eu não consigo. Antes eu era um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração. Mas ele era um homem espiritual lá no passado, mas o presente dele representa um homem carnal. Ela era uma mulher de oração lá atrás, uma mulher espiritual lá atrás, mas no presente representa uma mulher carnal, uma mulher ou um homem distante de Deus. Pessoas que outrora eram tão próximos de Deus, tinha relacionamento com Deus, tinha intimidade com Deus, ouvia Deus, mas se encontra na carne e não consegue mais ouvir a Deus, não consegue mais sentir a presença de Deus. Olha, hoje eu entendo, e você também precisa entender bem, quando o apóstolo Paulo ele diz assim: eu estou crucificado, eu já estou crucificado com Cristo. Ele não está dizendo crucificado na perspectiva humana de que ele está sob uma cruz. Não é isto. O que ele está dizendo é: eu já estou crucificado. Ele está dizendo: eu matei o velho homem, eu matei o homem carnal, aquele homem que deseja as coisas contrárias a Deus, aquele homem que deseja as coisas contrárias ao céu, aquele homem que deseja as coisas contrárias ao Espírito. Então este Paulo, que desejava estas coisas carnais, que desejava as coisas do mundo, eu crucifiquei ele. E a vida que agora vivo, eu vivo no Espírito. Eu vivo em Cristo. Eu vivo para a glória do Filho de Deus. Aleluia! E ele diz assim: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com um gostinho de quero mais. Até a próxima, parte 4 do discipulado, módulo A Luta da Carne contra o Espírito. Com carinho.
sem uma desdita nem nuvem de mal. Precioso é Jesus para mim, precioso é